Uma outra funcionalidade extremamente importante, de alta produtividade também, é o Data Driven Testing, ou seja, os testes orientados por dados. Então eu consigo realizar os mesmos casos de teste com inputs de dados diferentes. Sem esforço eu consigo cobrir muito mais cenários de testes aí, e reduzir a manutenção dos casos de testes. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo estar imputando dados diferentes aí nos casos de teste. Deixa eu voltar aqui para o Ranorex. Então primeiro aqui eu preciso criar as variáveis dos inputs de dados, né? Então vou abrir aqui o start app login que nós criamos e vou criar aqui uma variável para o login name e para senha. Então eu consigo estar fazendo o mesmo caso de teste com perfis de usuários diferentes, por exemplo. Então eu vou aqui criar uma variável chamada variável login name. Vou criar aqui uma variável chamada password. E vamos pegar aqui também o cadastro de cliente. Então vou criar aqui também uma variável razão social. E vou criar uma também de CNPJ. Então vamos criar aqui variável CNPJ. Então agora aqui eu tenho 4 variáveis aí no meu caso de teste e eu quero imputar informações, eu quero imputar dados diferentes nessas variáveis. Então eu vou voltar aqui para a suite, vou marcar aqui esse caso de teste cadastro cliente e vou adicionar aqui uma fonte de dados, ou seja, aonde eu vou consultar essas informações, esses dados para estar sendo imputado nessas variáveis. Então eu clico aqui em Data Source e aqui ele me abre aqui algumas opções. Então seria um arquivo CSV, um arquivo Excel. Então bastaria eu ter aqui uma planilha Excel com as informações. Uma planilha aqui Excel com as informações, então eu precisaria ter aqui na primeira coluna aqui, na primeira linha, as variáveis, né? E tá passando aqui as informações, os usuários, as senhas, enfim, poderia estar dando carga aí numa planilha Excel para estar sendo utilizada como inputs de informações no caso de teste. Mais que isso, eu consigo também abrir uma conexão com um banco de dados, imaginando que eu tenha aí uma tabela com dados que são destinados a teste, ou seja, alguns dados sensíveis que passam por tratamento de mascaramento de dados. Então eu consigo abrir aqui uma conexão com um banco de dados e estar fazendo um select nessas informações, nesses dados, né? Então eu vou criar aqui uma conexão. Eu tenho aqui um SQL Server, né, na minha rede. Então tem aqui um servidor SQL Server. Vou passar aqui o meu usuário. E vou passar aqui agora o select para ele trazer as informações que eu necessito nesse momento, ou a tabela inteira, ou alguns campos que eu vou utilizar agora. Então vou passar aqui a query, tabela Ranorex.
dou um OK, e aqui automaticamente ele foi no banco de dados e já fez um select na minha tabela e trouxe aqui as informações. Então, o que eu preciso fazer agora? Fazer um data bind para as variáveis, ou seja, indicar quais das colunas, qual a coluna referencia a variável no caso de teste. Então, eu venho aqui em data bind. Então, aqui é a minha coluna no banco de dados login name, eu vou associar ela à variável login name. A minha coluna no banco senha, eu vou marcar aqui variável password e assim por diante. Então, eu vou estar fazendo esse data bind aí para as variáveis. Eu vou dar aqui um apply, um OK, e agora aqui eu tenho associado aí o meu caso de teste, essa tabela do banco de dados para ser utilizada como input de informações aí. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Imaginando que eu tenho uma tabela com diversas linhas e nesse momento eu não queira utilizar todos os registros dessa tabela, então aqui eu consigo marcar um range e passar quais são as linhas, né, quais são as informações que eu quero utilizar nesse momento, nesse caso de teste, ou enfim, utilizando aí todos os dados dessa tabela também. Não tem limite de informações as quais eu posso estar agregando aí as variáveis no caso de teste. Então vamos lá, agora eu vou executar de novo esse caso de teste e ele vai olhar lá para essa tabela do banco de dados e está inserindo aí os inputs aí nas variáveis que nós criamos aí. Então ele vai agora da mesma forma chamar a aplicação e nas variáveis ele vai estar imputando as informações que está no meu banco de dados. Então a razão social aí agora fechou, vai abrir novamente outro usuário, um perfil diferente, outra razão social, outro CNPJ, por fim aí a terceira vez com o usuário admin, outra razão social, outro CNPJ e fechou. E agora aqui ele traz o mesmo relatório, com 3 execuções, né, com 3 casos de testes diferentes aí que foi imputado com aquelas informações e todo o relatório, o detalhamento de cada um dos módulos, dentro de cada um dos testes, enfim, não tenho limitação, posso ter inúmeras variáveis aí dentro do mesmo caso de teste, inúmeros inputs de dados diferentes aí, não tem limite quanto a isso, eu posso estar executando isso normalmente aí com esses inputs aí, com essas informações diferentes aí, posso estar executando isso num servidor remoto, enfim, dar um play aqui na minha suíte e deixar lá ele fazendo um teste com diversas informações diferentes dentro do meu caso de teste, enfim, não tem limitação quanto aos inputs de dados, de informações que eu esteja utilizando aí no meu caso de teste.